Será que Jesus deu por terminada a sua tarefa de implantar a sua igreja na terra, após subir ao céu e enviar grande poder aos discípulos para que eles fossem a todas as nações pregar o evangelho? Eu acredito que não, porque Jesus aparece por muitas vezes aos discípulos em momentos importantes, em momentos de decisão. Jesus aparece para encorajar os seus servos aqui na terra. Nós falamos sobre Estevão no vídeo anterior. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo que pregava o Evangelho poderosamente e com intrepidez. Esse vídeo está no nosso canal, Pastor Tomás Benites, canal Meditar. Lá vocês encontrarão o vídeo anterior que fala sobre Estevão e todos os outros vídeos que nós gravamos até hoje por inspiração do Espírito Santo. Versículo 55 do capítulo 7 de Atos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, contra Estevão, porque eles entendiam que Estevão estava blasfemando. Versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então eles se lançaram sobre Estevão, levaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E o detalhe, havia ali um jovem chamado Saulo guardando as vestimentas dos testemunhas que apedrejavam então Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Então Estevão intercede por Saulo, no versículo 58, ele intercede por Saulo. E no versículo 60, Estevão intercede pelos que participavam do apedrejamento. Estevão, na verdade, intercede por todos aqueles que estavam no apedrejamento. É importante a oração em todos os momentos. Estevão não guardou rancor em seu coração, não guardou nenhuma revolta, nenhum sentimento de vingança, muito pelo contrário, ele faz o que Jesus ensinou na cruz: Pai, não impute a eles este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Estevão faz a mesma coisa, intercedendo por eles. E com certeza Deus ouviu a oração de Estevão. Jesus ouviu a oração de Estevão, tanto é que depois Jesus vem e elege Paulo para uma missão importante, que é pregar o Evangelho, é escrever os Evangelhos. Paulo tem 13 cartas escritas no Novo Testamento. Vamos ver agora um novo aparecimento de Jesus. Agora Jesus aparece para Paulo, quando Paulo estava em Corinto. Vamos ler aqui o Atos capítulo 18, versículo 1 a 10. Deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Paulo estava em Atenas e veio então para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Um detalhe: os judeus são perseguidos desde aquele tempo. Os judeus foram perseguidos na Itália, por isso Áquila, natural de Ponto, veio com a sua família para Corinto, e Paulo, chegando em Corinto, foi recebido nessa família, onde eles eram fabricantes de tendas. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo era fabricante de tenda também. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo trabalhava de segunda a sexta e no sábado ia pregar na sinagoga. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus.
Então Paulo ia todos os sábados pregar na sinagoga. Porém, quando Timóteo e Silas chegaram em Corinto, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Então Paulo diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então os da sinagoga não aceitaram a pregação de Paulo, e Paulo então fala: sobre a vossa cabeça o seu sangue, eu vou para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus, os outros, os demais. Então Paulo vai agora pregar para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Então Paulo sai da sinagoga e vai para a casa do lado, onde havia um homem chamado Tício justo, que era um homem temente a Deus. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos criam e eram batizados. Muitos de Corinto conheceram Jesus através de Paulo. E uma pessoa chamada Crispo da sinagoga, ele era um homem importante, um dos mais importantes da sinagoga, aceitou a pregação de Paulo e toda a sua casa aceitou Jesus como Senhor. Toda a sua casa significa toda a sua família. Verso 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Jesus fala com Paulo: não temas, não se cales, pregue o evangelho, eu sou contigo. Aliás, Jesus disse isso também: eu sou contigo até o final dos tempos. Jesus é conosco, por isso ele sempre aparece. E nos dias de hoje não é diferente. Quando o cristão precisa de uma direção, quando o cristão precisa de um encorajamento, Jesus aparece e dá esse ensinamento, dá a direção, qual caminho a seguir, ou simplesmente encorajar. E Jesus fala para Paulo: eu tenho muita gente nessa cidade. O que significa isso? Na cidade tem muita gente que é de Jesus, são aqueles que já foram escolhidos, só que eles precisam ouvir a palavra de Deus. Nos dias de hoje também existem muitos que são escolhidos e nós precisamos pregar o evangelho para que eles se decidam então a seguir Jesus. Por isso eu tenho insistido em compartilhar com vocês esse vídeo. E se vocês estão gostando, compartilhem, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e se você já está inscrito, acione o sininho. É importante que você faça isso, porque o YouTube entende que é importante, o vídeo tem uma relevância, ele envia para mais pessoas. Mas concluindo, Paulo fica então na cidade de Corinto por 1 ano e meio, e ali ele implanta uma igreja. Depois ele segue então para outra cidade, para outro lugar, porque Paulo era um apóstolo. Apóstolo significa missionário, e Paulo vai então continuar o seu trabalho em outro lugar. Se você gostou, volte mais vezes. O Senhor é contigo.